Juliana implorou e segurou o marido para não deixá-lo ir embora. Bernardo tirou a mão da mulher que chorava. Ele olhou com indiferença para o filho de 3 anos que estava assustado, olhando para fora do quarto, segurando um ursinho de pelúcia. O homem estava farto de tudo e decidiu, sem arrependimentos, começar uma nova vida. Bernardo disse à mulher para não chorar e saiu do pequeno apartamento velho, batendo a porta com força. Juliana estava sentada no chão, soluçando muito de tanto chorar. Depois que o seu marido foi embora, seu mundo inteiro desmoronou. Ela veio para esta cidade para trabalhar como professora de línguas estrangeiras. Ela mal havia começado a trabalhar na empresa quando conheceu Bernardo. Ela parecia confiável e uma boa pessoa. E depois de um tempo, ela inesperadamente engravidou. Bernardo não a deixou, mas também não a pediu em casamento, embora morassem juntos em um apartamento alugado como marido e mulher. No início, Bernardo era um homem bacana, de família exemplar, trabalhava muito e tentava sustentar a família, até que Nicolas nasceu e descobriu-se que ele tinha problemas de saúde. Bernardo tornou-se cada vez mais oneroso com as obrigações familiares. Para relaxar e se distrair, ele teve um caso com uma colega e ainda no final deixou Juliana e o pequeno Nicolas doente para trás. Depois que o marido a traiu, Juliana se permitiu sofrer por alguns dias e depois começou a vida do zero novamente. A mulher sabia que ninguém cuidaria do seu filho, exceto ela, e é por isso que ela não podia se dar ao luxo de ficar deprimida. Ela tinha uma situação financeira difícil. Ao longo dos anos de casamento, ela não havia feito nenhuma economia financeira e mal havia dinheiro suficiente para comer. Quando Nicolas tinha 2 anos, Juliana começou a trabalhar meio período. Ela traduzia textos, escrevia histórias para sites, compunha slogans para a publicidade e aos poucos, Juliana começou a ganhar clientes regulares. Mas a mulher tinha que trabalhar muito em seu velho laptop à noite. Uma noite, Juliana estava sentada em frente ao computador e fazia um de seus serviços e seu filho estava brincando com um carrinho no corredor. Quando, de repente, a campainha tocou. Juliana pensou esperançosa que fosse Bernardo. A mulher correu rapidamente para abrir a porta, mas era uma senhora que estava parada em frente à porta. Acontece que Bernardo, que havia prometido pagar o aluguel, mentiu e não pagou por 3 meses como havia dito. Juliana ficou horrorizada por não ter uma quantia tão grande de dinheiro e não ter para onde ir. Com lágrimas nos olhos, ela disse que Bernardo havia abandonado ela e seu filho e não podia pagar tal quantia de uma vez. Felizmente, a dona da casa era do tipo que havia sofrido muito em sua vida e que também criava o filho sozinha há muito tempo. Ela sabia o quão difícil era, então ela deu a Juliana um adiamento de 1 mês. Depois de colocar o filho na cama, Juliana até trabalhou com energia dobrada e até com uma espécie de frenesi. Pela manhã, os trabalhos que Juliana tinha que fazer já estavam prontos e a mulher os entregou para os clientes. E então, a sorte de repente virou e novos pedidos vieram à tona para a moça. Ela estava digitando inúmeros textos ao mesmo tempo que brincava com o filho. E durante os intervalos entre os trabalhos, Juliana estava cozinhando e limpando a sala quando viu uma notificação do banco. E exatamente naquela hora e no dia que tinha que pagar o aluguel, ela havia recebido um bom valor. E assim, transferiu o dinheiro despreocupadamente para a senhora. E logo, a vida de Juliana mudou completamente. E foi assim que aconteceu. Certa manhã, a mulher e seu filho estavam caminhando até o supermercado. A estrada passava por um parque. De repente, eles notaram uma senhora idosa deitada no chão perto de um dos bancos. Uma bolsa e os documentos estavam ao lado dela. Juliana se aproximou, sacudiu a idosa pelo ombro e ela não reagiu. Ela tocou o seu pulso, mas estava muito fraca. Sem um segundo de hesitação, a mulher chamou uma ambulância. Enquanto a ambulância andava, Juliana juntou seus pertences espalhados quando viu um passaporte no meio das coisas. O nome da mulher era Helena e ela morava perto. A ambulância chegou muito rapidamente, em 5 minutos, e o médico declarou um ataque cardíaco fulminante. Juliana mal teve tempo de perguntar em que hospital levar a idosa, pois a ambulância já havia saído. No dia seguinte, Juliana foi ao hospital e foi autorizada a visitar a mulher por 5 minutos. Ela estava consciente, apenas fraca e deitada sob uma infusão intravenosa. Juliana se apresentou e a mulher agradeceu por ter salvado a sua vida.
Juliana sorriu e disse que qualquer um faria o mesmo no lugar dela. E descobriu-se que a mulher estava a caminho da loja para comprar comida para seu gato quando o ataque ocorreu. A idosa olhou para Júlia com atenção e pediu-lhe um favor. Não havia ninguém para cuidar e alimentar seu gato, e como Juliana tinha um bom coração, concordou em ajudar. A idosa disse a Juliana para pegar as chaves em sua bolsa com dinheiro para a comida. Então disse a ela o que alimentá-lo. Juliana certamente ficou surpresa com a confiança dela, mas Helena, quando conheceu, imediatamente percebeu que Juliana era uma mulher decente. E após o hospital, Juliana foi imediatamente buscar a comida e depois para a casa da mulher. O apartamento surpreendeu a jovem com um tamanho e móveis ricos. O enorme gato a princípio estava meio medroso, mas quando viu a comida, seu coração se abrandou. Juliana e Nicolas alimentaram o gato e depois foram ao hospital visitar a idosa. Um mês depois, a senhora teve alta. Juliana e seu filho encontraram a idosa na saída e ela os convidou para tomar um chá em sua casa. Helena ficou muito agradecida que Juliana não só a salvou, como também cuidou do gato e a visitou no hospital. Helena já sabia que circunstâncias da vida cabiam a Juliana e pensou muito nessa situação. No final, ela decidiu chamar Juliana para ficar com ela. Juliana tinha suas dúvidas, mas no fundo estava feliz com tamanha bondade e então a aceitou, por ter se conectado desde o primeiro momento com a senhora. E era assim que eles viviam. Juliana cuidava da casa, trabalhava em casa e a idosa cuidava de Nicolas. Ela se sentiu como se fosse uma filha e se tornou quase uma mãe para Juliana. Uma noite elas quebraram a torneira do banheiro, chamaram o encanador e depois de uma hora o homem se apresentou como Douglas e rapidamente consertou a torneira. Juliana observou e pensou sozinha que ele era bonito e tinha boas maneiras. Depois que ele saiu, Helena olhou para Juliana e disse que ele parecia ser um bom homem. Juliana ficou envergonhada e concordou com a idosa. No dia seguinte, ela esbarrou nele por acaso em uma loja. Acontece que ele morava no bairro, perto de Juliana. De alguma forma, uma palavra levou a uma conversa entre eles. Depois da primeira conversa, se tornaram amigos e depois tornou-se um caso de amor que terminou em casamento. Helena, por sua vez, não conseguia mais imaginar a vida sem Juliana e o pequeno Nicolas, e por isso, Douglas foi morar com eles. 5 anos durou essa felicidade de todos. Douglas estava ganhando um bom dinheiro. Juliana havia assinado contratos de longo prazo com uma grande editora. Nicolas já estava na escola e Helena estava mais feliz por ter uma família completa. Uma filha, um filho e um neto. O problema veio inesperadamente. Uma manhã, a idosa não levantou da cama. Juliana correu imediatamente, mas não pôde fazer nada para ajudar. Então, os médicos disseram que, depois daquele primeiro ataque cardíaco, foi um milagre ela ter vivido tantos anos. Aparentemente, bons cuidados e emoções positivas prolongaram sua vida. Após o enterro, a sobrinha de Helena, chamada Milena, foi até a casa e exigiu que saíssem do apartamento porque ela era a legítima herdeira. Douglas sorriu tristemente porque essa suposta herdeira nem sequer compareceu ao funeral. Em seguida, eles arrumaram suas coisas e saíram do apartamento. 6 meses depois, Juliana recebeu uma carta do cartório. Foi à vontade de Helena. A mulher deixou todos os seus bens para Juliana na nota endereçada a Juliana. A idosa agradeceu por seus últimos anos felizes e pediu que ela beijasse Nicolas e Douglas por ela. E também não para esquecerem de cuidar do seu gato. A sobrinha ficou furiosa quando soube do testamento e o casal teve que chamar a polícia, pois Milena não queria sair voluntariamente do apartamento de Helena. Logo, Juliana com o pequeno Nicolas, Douglas e o gato voltaram para o apartamento e muitas vezes se lembraram da boa velhinha. Muito obrigado por assistirem até aqui. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois precisamos muito do seu apoio. Tenha um ótimo dia e até mais para mais histórias fascinantes.